Ele chegou de roupa simples na empresa mais chique da cidade. Riram, zombaram, perguntaram se ia pagar com galinha. Quando descobriram quem ele realmente era, todos pediram perdão de joelhos. Henrique estacionou sua caminhonete velha na frente do prédio mais moderno do centro da cidade. Vidro espelhado, entrada de mármore e aquelas plantas caras que custam mais que um salário inteiro. Ele desceu devagar, ajeitou a camisa de algodão simples e pegou a pasta de couro surrada que carregava há mais de 20 anos. O contraste era gritante. Ele parecia um peixe fora da água naquele lugar. A empresa de consultoria Excelência Corporativa ocupava os 5 últimos andares do edifício. Henrique havia pesquisado durante semanas antes de escolher aquela empresa específica. Não por acaso. Ele tinha seus motivos. E logo todo mundo ali descobriria quais eram. Quando empurrou a porta de vidro da recepção, o ar-condicionado gelado bateu no rosto. O ambiente era intimidador mesmo para quem não se intimidava fácil. Piso de granito polido, música instrumental tocando baixinho e aquele cheiro de ambientador caro que parecia gritar: "Você não pertence aqui." Camila, a recepcionista, estava digitando no computador quando olhou para cima. Seus olhos percorreram Henrique da cabeça aos pés, parando nas botas de couro gastas e na pasta amassada. Ela fez uma careta quase imperceptível, o tipo de expressão que pessoas educadas fazem quando querem demonstrar superioridade sem parecer grosseiras. "Bom dia", Henrique disse com voz calma. "Gostaria de falar com alguém sobre consultoria empresarial." Camila piscou 2 vezes, como se tivesse certeza de que ouviu errado. "Consultoria empresarial? Senhor, o senhor tem certeza de que está no lugar certo? Aqui é a Excelência Corporativa, não o Sindicato Rural." A primeira humilhação. Henrique já esperava por isso. Respirou fundo e manteve o tom respeitoso. "Tenho certeza, sim. Preciso de consultoria para expandir meus negócios." "Seus negócios?" Camila repetiu a palavra como se fosse piada. "Que tipo de negócios?" "Agronegócios, exportação, investimentos." Ela soltou uma risadinha baixa e pegou uma folha de papel qualquer da mesa. "Olha, senhor, acho que houve um mal-entendido. A Excelência Corporativa trabalha com grandes empresas, multinacionais, negócios de alto padrão. Talvez o senhor esteja procurando a Casa da Lavoura, que fica lá na zona rural." Henrique sentiu a primeira pontada de irritação, mas não demonstrou. "Não há mal-entendido. Vim no endereço certo, para a empresa certa." Nesse momento, 2 executivos passaram pela recepção. Rodrigo e Fernanda vinham conversando sobre números, planilhas, aquelas conversas que servem mais para impressionar quem está ouvindo do que para resolver alguma coisa. Quando viram Henrique ali, pararam na mesma hora. "Camila, algum problema?" Rodrigo perguntou, olhando para Henrique como se ele fosse um problema que precisava ser resolvido. "Este senhor está perguntando sobre consultoria empresarial", Camila explicou com o tom de quem conta uma piada. Fernanda cobriu a boca para não rir alto demais. "Consultoria empresarial? Sério mesmo?" "Completamente sério", Henrique respondeu olhando diretamente nos olhos dela. "Preciso de ajuda para estruturar uma expansão internacional." Agora a risada foi geral. Rodrigo olhou para Fernanda, Fernanda olhou para Camila e os 3 olharam para Henrique como se ele tivesse falado que queria comprar a lua. "Expansão internacional?" Rodrigo repetiu, fazendo questão de falar bem devagar. "Senhor, o senhor sabe quanto custa uma consultoria dessa? Estamos falando de valores que chegam a milhões." "Sei exatamente quanto custa", Henrique disse calmamente. "Por isso estou aqui." Fernanda se inclinou para Rodrigo e sussurrou alto o suficiente para Henrique ouvir. "Ele deve estar achando que 1.000.000 é R$1.000. Ou então", Rodrigo completou, "está pensando que pode pagar com soja e milho, igual lá no interior." A gargalhada que explodiu ali foi tão alta que outras pessoas do escritório se viraram para ver o que estava acontecendo. Henrique sentiu o rosto esquentar, não de vergonha, mas daquela raiva controlada de quem já passou por isso antes. Nesse momento, Maurício, o gerente comercial, apareceu para ver qual era a confusão. Terno importado, sapato italiano, relógio suíço no pulso. O tipo de homem que mede o próprio valor pelo preço das coisas que usa. "Pessoal, o que está acontecendo aqui? Estão atrapalhando o ambiente de trabalho", ele disse, olhando para Henrique com nojo mal disfarçado.
Este senhor quer contratar consultoria internacional. Camila explicou, mal conseguindo controlar o riso. Maurício olhou para Henrique de cima a baixo. Senhor, vou ser direto com o senhor. Nossa empresa trabalha com clientes de alto padrão. Empresas que movimentam bilhões por ano. Não é qualquer pessoa que pode pagar pelos nossos serviços. E como o senhor sabe se posso pagar ou não? Henrique perguntou. A voz ainda calma, mas com um tom que fez Maurício parar de rir. Ora, é só olhar. Fernanda se intrometeu. Desculpa a sinceridade, mas a gente vê pela apresentação. Pela roupa que uso? Não só pela roupa, Rodrigo disse. Pela forma de falar, de se comportar. A gente trabalha com CEOs de multinacionais, gente que entende de negócios de verdade. Henrique assentiu lentamente, como se estivesse processando cada palavra. Entendo. E vocês acham que alguém que entende de negócios de verdade não pode usar roupa simples? Pode até pode, Maurício respondeu. Mas geralmente não acontece. Quem tem dinheiro de verdade se veste de acordo. Interesting, Henrique murmurou, mais para si mesmo do que para eles. Como assim? Camila perguntou. Nada não, só uma reflexão. Henrique abriu a pasta surrada e tirou alguns documentos. Posso mostrar do que estou falando? Maurício olhou para os papéis como se fossem lixo. Senhor, não precisa. A gente tem experiência suficiente para saber quando alguém é cliente em potencial ou não. E, sinceramente, o senhor não se encaixa no nosso perfil. Maurício tem razão, Fernanda concordou. Por que o senhor não procura uma empresa mais adequada ao seu segmento? Tem várias consultorias que trabalham com pequenos produtores. Henrique guardou os papéis de volta na pasta, mas não saiu do lugar. E se eu disser que não sou pequeno produtor? Todo mundo pode dizer qualquer coisa, Rodrigo riu. Eu posso dizer que sou dono da Microsoft, mas isso não torna verdade. Verdade, Henrique concordou. Mas vocês nem olharam o que eu trouxe. Como sabem se é mentira ou não? Maurício suspirou impaciente. Olha, senhor, vou ser claro. Nosso tempo é valioso. Não podemos ficar gastando energia como posso dizer, com situações que não vão gerar resultado. Situações. Henrique repetiu a palavra devagar. Interessante escolha de palavra. É a realidade, Fernanda disse. Nada pessoal, é só business. Henrique olhou ao redor. Via as pessoas bem vestidas passando pelos corredores, os quadros caros nas paredes, a decoração que custava mais que uma casa. Mas também via algo que eles não conseguiam enxergar. Via gente que confundia preço com valor, que acreditava que roupa cara fazia pessoa importante. Posso falar com o dono da empresa? Ele perguntou. O Dr. Leonardo? Maurício quase engasgou de tanto rir. Senhor, o Dr. Leonardo não atende qualquer pessoa que bate na porta. Ele só recebe clientes VIP, gente realmente importante. Então como faço para falar com ele? Primeiro, precisa provar que tem condições de pagar pelos nossos serviços. Camila explicou, como se estivesse falando com criança. Depois agenda com antecedência. Não é assim que funciona, chegando aqui e exigindo audiência. Não estou exigindo, Henrique disse calmamente. Estou pedindo. Juliana, a secretária executiva, se aproximou do grupo. Tinha ouvido a conversa inteira de longe e decidiu participar da diversão. Maurício, está tudo bem aqui? Escutei umas risadas e vim ver. Está tudo controlado, Juliana. Este senhor estava perguntando sobre consultoria internacional. Juliana olhou para Henrique e sorriu daquele jeito falso que pessoas mal educadas usam quando querem ser cruéis, disfarçando de gentileza. Que fofo. Senhor, o senhor sabe que uma consultoria internacional custa mais de 10 milhões de reais, né? 10 milhões, Henrique repetiu parecendo surpreso. Isso mesmo. Só o projeto inicial já custa 2 milhões. Henrique balançou a cabeça, como se estivesse impressionado. Nossa, não sabia que era tão caro assim. Pois é, Juliana disse, satisfeita por ter educado o fazendeiro. Por isso a gente trabalha só com grandes empresas. Não é qualquer pessoa que pode pagar. Faz sentido, Henrique concordou. Mas e se eu disser que 10 milhões não é muito dinheiro para mim? Silêncio total. Por alguns segundos ninguém soube o que responder. Então Rodrigo começou a rir, seguido por Fernanda, depois Maurício, Camila e Juliana. Em poucos segundos,
A recepção inteira estava gargalhando. Senhor, Maurício disse entre as risadas. Com todo respeito, mas o senhor chegou aqui de caminhonete velha, com roupa de bazar, pasta toda surrada. E quer que a gente acredite que tem 10 milhões para gastar? 20 milhões. Henrique corrigiu. Se for preciso, posso investir até 20 milhões. A gargalhada ficou ainda mais alta. Outras pessoas do escritório pararam para assistir àquela comédia. Tá bom, senhor, Fernanda disse, enxugando lágrimas de tanto rir. Vai pagar como? Com vaca, porco e galinha? Transferência bancária. Henrique respondeu sério. Dinheiro limpo, trabalhado honestamente. Claro, claro, Rodrigo zombou. E onde o senhor arrumou esses 20 milhões? Ganhou na loteria? Henrique os encarou um por um, memorizando cada rosto, cada expressão de desprezo. Ele sabia que aquele momento chegaria. Sempre chegava. Gente que julgava pelos olhos, que media o valor das pessoas pelo preço da roupa. Vou sentar ali, ele disse, apontando para as poltronas da recepção, e esperar até o doutor Leonardo poder me receber. Senhor, Maurício tentou uma última vez, não vai adiantar nada. Ele não vai descer aqui para atender. Então vou esperar ele subir, Henrique disse simplesmente. E foi exatamente isso que fez. Sentou na poltrona de couro, colocou a pasta no colo e ficou ali, quieto, com a paciência de quem passou a vida plantando sementes e esperando elas crescerem. Maurício ficou nervoso. Fernanda ficou constrangida. Camila começou a sussurrar com Juliana, perguntando se deviam chamar segurança. Mas havia algo no jeito calmo de Henrique que os deixava desconfortáveis. Não era a calma de quem desistiu. Era a calma de quem sabia exatamente o que estava fazendo. E enquanto esperava, Henrique observava. Observava como aquelas pessoas tratavam umas às outras, como julgavam pela aparência, como confundiam sucesso com caráter. Em algumas horas, todos eles aprenderiam uma lição que jamais esqueceriam. A lição de que as aparências enganam e que o verdadeiro valor de uma pessoa não se mede pelo preço da roupa que ela veste. Uma hora se passou. Henrique continuava ali, imóvel na poltrona de couro, com a pasta no colo e os olhos fixos no movimento da recepção. Camila não conseguia mais disfarçar a irritação. Aquele homem estava estragando completamente o ambiente sofisticado que ela tanto se orgulhava de manter. Clientes importantes entravam, viam aquela figura deslocada sentada ali e faziam cara de estranheza. Um empresário de terno Armani chegou para a reunião e perguntou baixinho se estava acontecendo algum problema. Camila teve que explicar que era só um equívoco, que logo seria resolvido. Maurício desceu do elevador falando ao celular, gesticulando como sempre fazia quando queria parecer importante. Quando viu Henrique ainda ali, desligou o telefone na mesma hora. Senhor, o senhor ainda está aqui? Achei que já tinha ido embora. Disse que ia esperar. Henrique respondeu sem tirar os olhos da revista que fingia estar lendo. Sou homem de palavra, mas isso é ridículo. O doutor Leonardo tem agenda lotada até o mês que vem. Não vai poder recebê-lo hoje. Henrique virou a página da revista com calma. Tudo bem. Posso esperar até amanhã se for preciso. Fernanda passou pela recepção carregando uma pilha de relatórios. Quando viu a cena, suspirou alto, daquele jeito teatral que pessoas dramáticas fazem quando querem chamar atenção. Gente, vocês não resolveram essa situação ainda? Isso está constrangedor. Ele se recusa a ir embora. Camila sussurrou, como se Henrique não pudesse ouvir. Senhor, Fernanda se dirigiu a ele com um tom de professora falando com um aluno teimoso. Vou explicar uma coisa. Empresas como a nossa não funcionam assim. A gente tem protocolos, procedimentos. O senhor não pode simplesmente sentar aí e esperar ser atendido. Por que não? Henrique perguntou, olhando para ela pela primeira vez. A pergunta pegou Fernanda desprevenida. Como assim? Por que não? Por que não posso esperar? Estou incomodando alguém? Fazendo barulho? Atrapalhando o trabalho de vocês? Não é isso, ela gaguejou. É que não é assim que funciona. Como funciona então? Rodrigo se aproximou para salvar Fernanda da situação embaraçosa. Funciona assim, senhor. Primeiro a gente qualifica o cliente. Vê se ele tem perfil adequado, se tem condições financeiras de arcar com nossos serviços. Só depois marcamos reunião com a diretoria.
E como vocês fazem essa qualificação? Henrique perguntou genuinamente curioso. Analisamos a empresa, o faturamento, o histórico comercial, as referências bancárias. Interessante, Henrique murmurou. E se eu trouxe tudo isso? Rodrigo riu. Senhor, com todo respeito, mas o senhor nem empresa tem, pelo menos não do tipo que trabalhamos. Como o senhor sabe? É óbvio, Fernanda se intrometeu. A gente tem experiência para reconhecer quem é cliente real e quem não é. Henrique fechou a revista e os encarou diretamente. Baseado em quê? Na roupa que uso? No carro que dirijo? No jeito que falo? Baseado no conjunto da obra, Maurício explicou se juntando ao grupo. Look, postura, linguagem corporal, tudo conta. Entendi. Henrique assentiu. E se eu disser que vocês estão completamente errados? Todo mundo pode dizer qualquer coisa. Rodrigo repetiu a frase que já tinha usado antes. Nesse momento, Priscila, assistente da diretoria, desceu para resolver aquela situação constrangedora que estava durando tempo demais. Ela tinha autorização para oferecer orientação gratuita, caso o visitante realmente precisasse de ajuda. Bom dia, ela disse com um sorriso forçado. Sou Priscila, assistente executiva. Soube que o senhor está com alguma dúvida sobre nossos serviços? Não tenho dúvida nenhuma, Henrique respondeu educadamente. Quero contratar consultoria para a expansão internacional dos meus negócios. Que tipo de negócios o senhor tem? Agronegócios, exportação de commodities, principalmente soja, milho e algodão. Alguns investimentos em tecnologia agrícola também. Priscila assentiu como se estivesse falando com criança que conta história inventada. Que interessante! E o senhor exporta para onde? China, principalmente. Europa também. Estados Unidos em menor escala. Nossa, que legal! Ela disse com tom condescendente. E o senhor faz isso sozinho ou tem sócios? Tenho uma equipe de 300 funcionários diretos. Indiretos são mais de 1000. O grupo todo trocou olhares. 1000 funcionários? A história estava ficando cada vez mais elaborada. Senhor, Priscila tentou manter a paciência. Vou ser sincera. Nossa empresa trabalha com corporações que movimentam centenas de milhões por ano. Não é qualquer negócio rural que precisa do nosso tipo de consultoria. Quanto vocês consideram necessário movimentar para ser cliente? Henrique perguntou. Bem, ela pensou rapidamente. Falamos de faturamento mínimo de 100 milhões anuais. 100 milhões, Henrique repetiu, como se estivesse memorizando o número. Isso mesmo. É o patamar mínimo para justificar nossos honorários. Henrique abriu a pasta surrada e tirou uma folha de papel amassada. Posso mostrar meu último balanço? Maurício olhou para o papel como se fosse piada. Senhor, balanço se faz em escritório de contabilidade com papel timbrado, assinatura de contador. Isso aí parece... Parece o quê? Henrique perguntou. Parece coisa caseira, Fernanda completou. É caseira mesmo, Henrique confirmou. Meu contador trabalha na fazenda há 30 anos. Prefere papel simples a essas frescuras todas. Rodrigo soltou uma gargalhada. Contador de fazenda. Claro, deve ser aquele que faz conta no caderninho, né? Não, Henrique respondeu sério. É formado pela USP, pós-graduado pela FGV, trabalhou 15 anos em multinacional antes de aceitar cuidar das minhas finanças. O riso morreu na garganta de Rodrigo. USP, FGV... Esses nomes não combinavam com a narrativa que eles tinham criado. O senhor está falando sério? Priscila perguntou, pela primeira vez com um tom de dúvida. Completamente sério. Dr. Carlos Mendonça, se vocês quiserem conferir. Está no Conselho do Sindicato dos Contadores. Já deu palestra em várias universidades. Camila sussurrou alguma coisa para Juliana, que imediatamente começou a digitar no computador. Poucos segundos depois, ela arregalou os olhos. Pessoal, ela chamou baixinho. Achei o Dr. Carlos Mendonça aqui. Currículo impressionante. Trabalhou na PwC, Deloitte. Nossa! O ambiente ficou ligeiramente tenso. Até agora era tudo piada, mas nomes reais começavam a aparecer. Isso não prova nada. Maurício tentou manter a posição. Qualquer pessoa pode ter contador competente. Verdade, Henrique concordou. Mas eu disse que podia mostrar meu balanço. Vocês querem ver ou não? Pode mostrar, Priscila disse,
curiosa apesar de si mesma. Henrique estendeu o papel. Priscila pegou com cuidado, como se fosse explodir. Seus olhos percorreram os números uma vez, depois outra, depois mais uma. A expressão no rosto dela mudou completamente. Maurício, ela chamou com voz estranha. Dá uma olhada nisso aqui. Maurício pegou o papel com ar de superioridade, preparado para rir dos números amadores. Mas quando viu os valores, a arrogância desapareceu do rosto na mesma hora. Isso está em milhões? Em milhões, Henrique confirmou calmamente. Fernanda arrancou o papel das mãos de Maurício. Rodrigo olhou por cima do ombro dela. Os dois ficaram mudos por alguns segundos. 240 milhões de faturamento anual? Fernanda leu em voz alta, como se não acreditasse no que estava vendo. Foi um ano bom, Henrique disse modestamente. E 70 milhões de lucro líquido? Rodrigo continuou lendo. Como eu disse, foi um ano bom. Priscila pegou o papel de volta e examinou novamente. Senhor, estes números, se forem verdadeiros, o senhor está entre os maiores produtores do país. Entre os 10 maiores, Henrique confirmou. Posição 7 no último ranking. Silêncio absoluto. Ninguém sabia o que dizer. A piada tinha virado realidade, e a realidade era muito maior do que qualquer um deles imaginara. Mas, Camila gaguejou. Se o senhor tem tudo isso, por que veio vestido assim? Assim como? Henrique perguntou. De roupa simples, com essa pasta velha, dirigindo caminhonete. E como eu deveria vir? A pergunta ficou no ar. Ninguém tinha resposta. Durante anos, eles associaram dinheiro com ostentação, sucesso com aparência, valor com preço. E agora estavam diante de alguém que quebrava todas essas regras. Senhor, Priscila tentou recuperar o controle da situação. Se estes números são verdadeiros, o senhor realmente se encaixa no nosso perfil de cliente. Se são verdadeiros? Henrique repetiu. Vocês acham que inventei tudo isso? Não é isso. Maurício se apressou em explicar. É que, bem, é muito diferente do que esperávamos. Do que vocês esperavam ou do que vocês julgaram. A pergunta atingiu em cheio. Foi Fernanda quem teve coragem de responder. Do que julgamos. Por quê? Porque a gente está acostumado com outro tipo de cliente. Que tipo? Gente que se apresenta diferente. Mais chique? Henrique ajudou. Ela admitiu baixinho. Henrique guardou o papel de volta na pasta. Interessante como vocês julgam o livro pela capa. Deve perder muito cliente bom assim. Senhor, Priscila tentou controlar os danos. Foi um mal-entendido. Se o senhor quiser, posso marcar uma reunião com o Dr. Leonardo para hoje mesmo. Agora vocês querem marcar reunião? Sim, claro. O senhor é exatamente o tipo de cliente que procuramos. Alguns minutos atrás eu era exatamente o tipo de pessoa que vocês não queriam aqui. Foi um engano. Maurício se desculpou. A primeira impressão, às vezes nos faz cometer erros graves, Henrique completou. Principalmente quando julgamos pessoas pela aparência. O grupo todo estava visivelmente constrangido. A situação tinha virado completamente, e agora eles eram os que pareciam pequenos. Dr. Leonardo pode recebê-lo em 15 minutos. Priscila anunciou voltando do telefone. Que coincidência! Henrique sorriu pela primeira vez. 15 minutos atrás ele não tinha tempo para me receber. Senhor, por favor, Camila pediu. Entenda a nossa posição. Entendo perfeitamente. Henrique a interrompeu. Vocês julgaram que eu não tinha valor suficiente para merecer respeito básico. Agora que descobriram minha conta bancária, querem me tratar bem. Não é só isso. Rodrigo tentou se justificar. É exatamente isso, Henrique disse, levantando da poltrona. E sabe qual é o problema? Vocês não mudaram de opinião sobre mim. Mudaram de opinião sobre meu dinheiro. E com essas palavras, ele caminhou em direção ao elevador, deixando para trás um grupo de pessoas que começava a entender a dimensão do erro que havia cometido. O elevador subiu devagar até o último andar, onde ficava a sala de Leonardo Augusto, diretor-presidente da Excelência Corporativa. Henrique olhou para o próprio reflexo no espelho do elevador e sorriu pela segunda vez naquele dia. Não era um sorriso de satisfação. Era o sorriso de quem sabia que a verdadeira lição estava apenas começando. Quando as portas se abriram,
Ele se deparou com um corredor de mármore que parecia saído de filme. Quadros caríssimos nas paredes, tapete persa que custava mais que um carro popular, e aquele silêncio sepulcral de lugar onde só gente muito importante podia pisar. Leonardo estava ao telefone quando Henrique bateu na porta. Através do vidro, dava para ver um homem de 50 anos, cabelo grisalho perfeitamente arrumado, terno que valia mais que o salário anual de muita gente. Ele fez um gesto impaciente com a mão, indicando para Henrique esperar do lado de fora. Mais 5 minutos se passaram. Leonardo continuava falando ao telefone, mas agora Henrique percebia que era conversa pessoal. Algo sobre jantar no clube, fim de semana, na casa de praia, assuntos que não tinham nada a ver com trabalho. O fazendeiro estava sendo ignorado de propósito. Finalmente, Leonardo desligou o telefone e abriu a porta com expressão de quem estava fazendo um favor imenso. Então, o senhor é o famoso fazendeiro que está causando alvoroço lá embaixo, disse sem nem cumprimentar. Priscila me contou sobre os seus números impressionantes. Bom dia, Dr. Leonardo. Henrique respondeu educadamente. Obrigado por me receber. Entre, Leonardo disse, mas o tom não era hospitaleiro. Era o tom de quem quer resolver um problema rapidamente. Sente aí. A sala era um monumento à ostentação. Mesa de mogno maciço, estante cheia de livros que nunca foram lidos, diplomas emoldurados em ouro, troféus de torneios de golfe. Tudo gritava, olhem como sou importante. Olha, Leonardo começou, sentando na poltrona de couro italiano atrás da mesa. Vou ser direto com o senhor. Minha equipe me mostrou seus números, e realmente são impressionantes. Mas consultoria internacional é coisa séria. Não é para qualquer um. Como assim, doutor? É assim. A gente trabalha com CEOs de multinacionais, pessoas que entendem o mercado global, que falam a língua dos negócios internacionais. Agronegócio é uma coisa, mas consultoria estratégica é outra completamente diferente. Henrique ajeitou a postura na cadeira. E o senhor acha que eu não entendo de mercado global? Não estou dizendo isso. Leonardo respondeu com aquele tom condescendente que pessoas arrogantes usam quando querem parecer educadas. Estou dizendo que são mundos diferentes. O senhor pode ser muito bom no que faz, mas isso não significa que precisa dos nossos serviços. Interessante, Henrique murmurou. Posso fazer uma pergunta? Claro. O senhor já exportou alguma coisa na vida? Leonardo parou por alguns segundos. A pergunta o pegou desprevenido. Bem, eu coordeno estratégias de exportação para nossos clientes. Isso não foi o que perguntei. Perguntei se o senhor já exportou alguma coisa. Eu sou consultor, não produtor. Entendo. Henrique assentiu lentamente. Então o senhor nunca negociou diretamente com chineses, nunca enfrentou barreiras alfandegárias, nunca perdeu dinheiro por causa de variação cambial. Olha-o aqui. Leonardo começou a ficar irritado. Eu tenho MBA pela Fundação Dom Cabral, especialização em Harvard, 15 anos de experiência em consultoria, mas nunca exportou nada. Henrique completou calmamente. Não preciso exportar para entender de exportação. É como o médico não precisa estar doente para tratar doença. Henrique sorriu novamente. Comparação interessante. Mas médico estuda o corpo humano? O senhor estudou alguma vez como funciona uma fazenda de verdade? Fazenda? Leonardo riu com desprezo. Senhor, com todo respeito, mas fazenda é plantar, colher e vender. Consultoria estratégica é muito mais complexa que isso. Muito mais complexa. Henrique repetiu. Deixe eu contar para o senhor o que fiz semana passada. Por favor. Leonardo disse, olhando discretamente para o relógio. Negociei 500 mil toneladas de soja com um grupo chinês, em inglês e mandarim. Resolvi problema de logística que envolvia 7 estados brasileiros e 3 portos diferentes. Fechei acordo de financiamento com banco holandês. Tudo no mesmo dia. Leonardo parou de olhar para o relógio. Ah, e de tarde ainda tive reunião por videoconferência com pesquisadores da Universidade de Iowa sobre melhoramento genético de sementes. Em inglês também, claro. O senhor fala mandarim? Leonardo perguntou, tentando manter o ceticismo. Falo 6 idiomas. Henrique respondeu naturalmente. Português, inglês, espanhol, mandarim, japonês e alemão. Meio básico em árabe também.
6 idiomas, Leonardo repetiu incrédulo. Quando você exporta para o mundo inteiro, precisa falar com o mundo inteiro. Não dá para depender só de tradutor. Nesse momento, o celular de Henrique tocou. Ele olhou para Leonardo. Posso atender? É da China. Da China? Leonardo não conseguiu esconder a curiosidade. Henrique atendeu e começou a falar em mandarim fluente. A conversa durou 3 minutos. Leonardo não entendia uma palavra, mas o tom era claramente de negociação, números, acordos comerciais. Quando desligou, Leonardo estava com expressão completamente diferente. O senhor realmente fala mandarim? Disse que falava. O senhor achou que era mentira? Não, não é isso. É que não esperava, Henrique completou. Porque julgou que fazendeiro do interior não pode ser poliglota, não é mesmo? Leonardo não respondeu, mas a resposta estava estampada no rosto. Doutor Leonardo, posso perguntar uma coisa pessoal? Pode. Por que o senhor escolheu trabalhar com consultoria? Porque gosto de desafios, de resolver problemas complexos, de ajudar empresas a crescerem. Que bonito, Henrique disse. Mas o tom não era zombeteiro. Era genuinamente curioso. E o senhor se sente realizado? Claro. Por quê? Porque eu vim aqui testar uma coisa. Testar o quê? Henrique se inclinou para a frente na cadeira. Vim testar se consultores realmente entendem de negócios ou se só sabem falar bonito sobre negócios que outros fazem. Como assim? Assim, minha empresa cresceu 3.000% nos últimos 10 anos. Sem consultor, sem MBA, sem especialização em Harvard, só com trabalho, dedicação e muito, muito estudo. Leonardo ficou em silêncio. Sabe por que cresceu tanto? Henrique continuou. Porque eu mesmo aprendi cada detalhe. Eu mesmo fui para a China negociar. Eu mesmo estudei mercado internacional. Eu mesmo entendi como funciona câmbio, logística, contratos internacionais. Mas isso não significa que consultoria não serve para nada. Não disse que não serve? Henrique o interrompeu. Disse que vim testar se vocês realmente sabem do que estão falando. E qual foi sua conclusão? Henrique se levantou da cadeira devagar. Minha conclusão é que vocês sabem falar sobre negócios, mas não sabem fazer negócios. Sabem teoria, mas não sabem prática. Isso é injusto. Injusto é o que sua equipe fez comigo lá embaixo. Me julgaram pela roupa, pela aparência, pelo jeito de falar. Exatamente como o senhor está fazendo agora. Eu não estou julgando. Está sim. Desde que entrei aqui, o senhor está tentando me explicar por que eu não preciso de vocês. Não porque meu negócio não é bom o suficiente, mas porque eu não sou sofisticado o suficiente. Leonardo abriu a boca para responder, mas não saiu som nenhum. Doutor Leonardo, posso contar por que realmente vim aqui? Por favor. Há 2 anos, meu filho quis fazer faculdade de administração. Falou que queria trabalhar com consultoria empresarial. Eu disse que apoiava, mas que ele precisava entender uma coisa primeiro. Leonardo escutava em silêncio absoluto. Disse para ele, filho, antes de ensinar outros a fazer negócios, aprenda a fazer negócios. Antes de dar consultoria, seja consultor de você mesmo. Antes de julgar empresários, entenda o que é ser empresário de verdade. E o que seu filho decidiu? Decidiu trabalhar comigo primeiro. Aprender na prática. Hoje ele fala 4 idiomas. Já fechou contratos de 50 milhões. Conhece cada detalhe da nossa operação. Henrique fez uma pausa. E sabe qual foi a primeira lição que ensinei para ele? Qual? Nunca julgue ninguém pela aparência, porque no mundo dos negócios, as pessoas mais poderosas nem sempre são as mais enfeitadas. Leonardo engoliu em seco. Vim aqui para mostrar para meu filho como algumas pessoas do mercado pensam. Como julgam pelas roupas, pelos diplomas, pela ostentação. Para ele entender que conhecimento de verdade não se compra, se conquista. Senhor Henrique, agora vou embora. Henrique disse pegando a pasta surrada. Mas antes quero deixar uma pergunta. Quanto tempo vai demorar para vocês entenderem que perderam não só um cliente de 200 milhões anuais, mas a chance de aprender alguma coisa de verdade? E sem esperar resposta, caminhou em direção à porta, deixando Leonardo sozinho com seus diplomas dourados e sua arrogância despedaçada. Leonardo ficou sozinho na sala por 5 minutos completos, olhando para a porta por onde Henrique havia saído. As palavras do fazendeiro
Ecoavam na mente dele como martelo batendo em bigorna. Perderam a chance de aprender alguma coisa de verdade. Que diabos aquilo significava? Pegou o telefone e ligou para Priscila. Sobe aqui agora e traz o Maurício junto. Enquanto esperava, Leonardo caminhou até a janela que dava vista para a cidade. Lá embaixo podia ver a caminhonete velha de Henrique estacionada entre os carros importados dos clientes. De longe, realmente parecia um peixe fora d'água. Mas agora ele sabia que as aparências podiam ser muito enganosas. Priscila e Maurício entraram na sala com cara de quem sabia que ia levar bronca. Expliquem para mim como vocês deixaram um cliente de 200 milhões de reais ser humilhado na nossa recepção, Leonardo disse sem rodeios. Doutor Leonardo, Maurício tentou se justificar. Não tinha como saber. O homem chegou de roupa simples falando de agronegócios. E daí? Desde quando roupa simples significa cliente pobre? Não é isso, Priscila interveio. É que a gente tem um padrão de clientes. Empresários que se apresentam de determinada forma. Padrão. Leonardo repetiu a palavra com nojo. Vocês sabem que eu comecei essa empresa do zero? Sabem como eu me vestia quando tive minha primeira reunião importante? Os dois ficaram em silêncio. Terno emprestado do meu irmão, sapato com solado furado, pasta de plástico que comprei na rua. Mas eu tinha uma ideia boa e muita vontade de trabalhar. Mas, doutor, o senhor era jovem, estava começando. Maurício tentou argumentar. E qual é a diferença? Por que um jovem de terno emprestado merece chance e um fazendeiro bem-sucedido de roupa simples não merece? A pergunta ficou no ar, porque ninguém tinha resposta decente. Maurício, você pesquisou o nome dele? Pesquisei agora há pouco, depois que ele subiu. E o que descobriu? Maurício engoliu seco. Henrique Almeida Santos, dono do Grupo Agroverde, uma das maiores empresas de agronegócios do país. Uma das maiores como? Top 5 nacional. Exporta para 17 países. Emprega mais de 2.000 funcionários diretos. Leonardo sentiu um arrepio na espinha. Continue. Tem fazendas em 6 estados diferentes. Foi eleito empresário rural do ano pela revista Exame. Deu palestra na Universidade de Harvard sobre agronegócios sustentáveis. Harvard? Priscila arregalou os olhos. Ele deu palestra em Harvard? Não só deu palestra. Maurício continuou lendo no celular. Foi professor visitante por um semestre. Ensinou um curso sobre mercados emergentes e commodities. Leonardo se deixou cair na poltrona. Professor em Harvard. E eles tinham tratado aquele homem como se fosse pedinte. Tem mais, Maurício continuou, a voz ficando cada vez mais baixa. Ele fala 7 idiomas. É formado em agronomia pela USP, tem mestrado em economia pela FGV e doutorado em agronegócios pela Universidade da Califórnia. 7 idiomas, Leonardo murmurou. Ele disse 6 para mim. Na verdade, são 7. Acabo de ver aqui uma entrevista onde ele fala árabe com empresários do Oriente Médio. Priscila estava pálida. Doutor Leonardo, a gente cometeu um erro terrível. Erro terrível é pouco, Leonardo respondeu. Vocês humilharam um homem que é mais qualificado que todos nós juntos. Mas como a gente ia saber? Maurício tentou se defender novamente. Conversando com ele, perguntando sobre os negócios dele, mostrando interesse genuíno em vez de julgar pela roupa. Leonardo levantou da poltrona e começou a andar de um lado para outro. Vocês sabem quanto uma consultoria para o Grupo Agroverde renderia para a nossa empresa? Quanto? Priscila perguntou, embora já imaginasse que não ia gostar da resposta. Entre 15 e 20 milhões de reais. Por ano. Silêncio sepulcral na sala. 20 milhões. Maurício repetiu como se estivesse falando de dinheiro do Monopoly. E sabem o que é pior? Não é só a grana que perdemos, é a credibilidade. Esse homem conhece todo mundo do agronegócios brasileiro. Se ele contar essa história... Doutor, Priscila interrompeu. O senhor acha que ele vai contar? Leonardo pensou na conversa que havia tido com Henrique, principalmente na parte sobre o filho. Tenho certeza absoluta de que ele vai contar. Mas não para prejudicar a gente, para ensinar. Ensinar o quê? A não julgar as pessoas pela aparência. A não confundir ostentação com competência. Maurício olhou para o celular novamente. Doutor, tem uma coisa aqui que o senhor precisa saber. O que agora? Henrique Almeida Santos não é só empresário.
Ele tem uma fundação que já construiu 12 escolas em comunidades rurais. Financia bolsas de estudo para filhos de trabalhadores rurais. Já ajudou mais de 1000 famílias. Leonardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Não bastava ser bem-sucedido, inteligente e poliglota. O homem ainda era filantropo. Continua, ele disse, embora não quisesse ouvir mais. A fundação dele tem parceria com universidades americanas e europeias. Trouxe tecnologia agrícola de ponta para o Brasil. É considerado pioneiro em agricultura sustentável. Meu Deus, Priscila murmurou. A gente humilhou um herói nacional. Não foi só isso, Leonardo disse, a voz pesada de remorso. Vocês perderam a oportunidade de aprender com alguém que construiu um império do zero. Alguém que poderia ter ensinado coisas que nenhum MBA ensina. Como assim? Maurício perguntou. Vocês viram como ele falou mandarim no meu telefone? Como conhecia detalhes técnicos que eu nem sabia que existiam? Aquele homem tem conhecimento prático que a gente só vê em livros. Leonardo voltou para a janela. A caminhonete de Henrique ainda estava lá, mas agora ele a via com outros olhos. Não era símbolo de simplicidade, era símbolo de autenticidade. Doutor Leonardo, Priscila disse hesitante. O que a gente faz agora? Agora? Agora vocês vão aprender a lição mais cara das carreiras de vocês. Que lição? Que competência não tem cara. Que inteligência não tem uniforme. Que sucesso não depende de aparência. Leonardo se virou para eles com expressão séria. A partir de hoje, todo cliente que entrar nesta empresa será tratado com respeito, independente de como estiver vestido. Todo visitante será ouvido com atenção, independente de como chegar aqui. Sim, senhor. Os dois responderam em uníssono. E vocês vão estudar o caso do Henrique Almeida Santos. Vão ler tudo sobre a empresa dele, sobre os projetos dele, sobre a filosofia dele, porque vocês perderam a chance de aprender com um mestre. Maurício guardou o celular. Doutor, o senhor acha que ainda dá tempo de reverter a situação? Leonardo riu sem humor. Reverter? Maurício, aquele homem não veio aqui para contratar consultoria. Ele veio aqui para nos dar uma aula. E vocês foram péssimos alunos. Como o senhor sabe que ele não queria contratar? Porque um homem que dá aula em Harvard não precisa de consultoria nossa. Ele sabe mais sobre negócios internacionais que todos os nossos consultores juntos. Priscila estava começando a entender. Então ele realmente veio para testar a gente? Veio para mostrar para o filho dele como funciona preconceito no mundo corporativo. E vocês deram o exemplo perfeito. Leonardo voltou para a mesa e pegou um cartão de visita da gaveta. Vou escrever uma carta para ele, pedindo desculpas em nome da empresa. O senhor acha que ele vai aceitar? Maurício perguntou. Não sei, mas sei que é o mínimo que posso fazer. Leonardo começou a escrever. Além disso, vou contar essa história em todas as palestras que der daqui para frente, como exemplo do que não se deve fazer. Doutor, Priscila disse baixinho, posso perguntar uma coisa? Pode. O que o senhor achou mais impressionante nele? Leonardo parou de escrever e pensou na pergunta. A calma. Vocês humilharam o homem de todas as formas possíveis e ele não perdeu a compostura nenhuma vez. Não gritou, não se exaltou, não foi grosseiro. Manteve a dignidade do começo ao fim. Por que será? Porque ele tem algo que dinheiro não compra, classe de verdade. E classe de verdade não precisa de roupa cara para aparecer. Do lado de fora, Henrique subiu na caminhonete e ligou para o filho. Oi, pai. Como foi? Exatamente como esperava, Gabriel. A lição está completa. Eles realmente trataram o senhor mal? Pior do que imaginei. Mas sabe o que é interessante? Agora eles vão aprender de verdade. Às vezes precisamos passar vergonha para crescer. O senhor não ficou com raiva? Fiquei com pena. Pena de gente que tem tanto conhecimento teórico e tão pouco conhecimento humano. Henrique desligou o telefone e sorriu. A lição havia sido dada. Agora era esperar para ver se seria aprendida. 3 semanas se passaram desde o episódio na excelência corporativa. Leonardo havia enviado uma carta formal de desculpas para Henrique, mas não obteve resposta. A história começou a se espalhar discretamente pelos círculos empresariais da cidade, sempre contada em sussurros, sempre terminando com a mesma pergunta. Vocês acreditam que trataram Henrique Almeida Santos daquele jeito? Era uma tarde de quinta-feira quando Camila atendeu o telefone na recepção.
A voz do outro lado era educada, mas firme. Boa tarde, aqui é Gabriel Santos, do Grupo Agro Verde. Gostaria de marcar uma reunião com o Dr. Leonardo. Gabriel Santos. O nome não dizia nada para Camila, mas Grupo Agro Verde. Esse nome ela já tinha ouvido. Onde mesmo? Para quando o senhor gostaria de marcar? Para hoje, se possível. É sobre uma proposta de negócios. Camila verificou a agenda. Leonardo tinha um horário livre às 4 da tarde. Às 16 horas seria possível? Perfeito. Estarei aí. Quando Leonardo soube da reunião, ficou curioso. Grupo Agro Verde. Por que esse nome era familiar? Foi só quando Priscila sussurrou. É a empresa do Henrique, que ele entendeu. O filho de Henrique vinha visitá-los. Mas por quê? Seria para cobrar uma posição? Para confrontá-los? Leonardo não sabia o que esperar. Às 4 horas em ponto, Gabriel Santos entrou na recepção da Excelência Corporativa. A diferença em relação ao pai era gritante. Terno impecável, sapatos italianos, pasta de couro legítimo, relógio suíço no pulso. Tudo o que Leonardo e sua equipe esperavam ver 3 semanas atrás. Camila o recebeu com toda a cortesia possível. Rodrigo e Fernanda, que estavam na recepção, fizeram questão de cumprimentá-lo educadamente. Maurício desceu pessoalmente para buscá-lo. O tratamento VIP completo. Gabriel observava tudo em silêncio. Cada gesto, cada palavra, cada sorriso forçado. Era exatamente o que o pai havia previsto. Doutor Leonardo, Gabriel disse ao entrar na sala da diretoria. Obrigado por me receber em cima da hora. Imagina, Gabriel. Posso te chamar de Gabriel? Claro. E obrigado pela carta que enviou para meu pai. Leonardo sentiu o estômago apertar. Gabriel, sobre aquilo que aconteceu, eu quero que você saiba que foi um mal-entendido terrível. Mal-entendido? Gabriel repetiu, se sentando na poltrona com elegância. Interessante escolha de palavras. Como assim? Mal-entendido sugere que houve falha de comunicação. Mas pelo que meu pai me contou, a comunicação foi bem clara. Vocês julgaram ele pela aparência e o trataram com desprezo. Leonardo engoliu seco. Você tem razão. Foi preconceito mesmo. E eu peço sinceras desculpas. Doutor Leonardo, posso fazer uma pergunta? Claro. Como vocês me receberam hoje? A pergunta pegou Leonardo desprevenido. Como assim? Como me receberam quando cheguei? Qual foi o tratamento? Leonardo pensou rapidamente. Bem, te recebemos com cortesia, com respeito. Exato. E qual é a diferença entre eu e meu pai? A diferença? Sim. Somos da mesma família, da mesma empresa, temos a mesma conta bancária. Qual é a diferença? Leonardo começou a entender aonde Gabriel queria chegar. A apresentação. Isso mesmo. Eu vim de terno. Ele veio de roupa simples. Eu tenho 30 anos. Ele tem 55. Eu tenho MBA. Ele tem doutorado. Eu falo 3 idiomas. Ele fala 7. Eu administro uma empresa. Ele construiu um império. A cada palavra era como uma punhalada na consciência de Leonardo. Mas mesmo assim, Gabriel continuou. Vocês me trataram bem e trataram ele mal. Por quê? Gabriel, vou responder por você. Porque vocês não julgam competência. Julgam aparência. Não avaliam conhecimento. Avaliam ostentação. Leonardo não conseguia responder. Doutor Leonardo, meu pai me ensinou uma coisa muito importante sobre negócios. O quê? Que as pessoas mais perigosas no mercado são aquelas que parecem inofensivas. E as pessoas mais valiosas são aquelas que não fazem questão de mostrar valor. Gabriel abriu a pasta e tirou alguns documentos. Por isso ele me ensinou a sempre testar as pessoas antes de fazer negócios com elas. Testar como? Exatamente como ele fez aqui. Chegar de forma simples e ver como é tratado. Porque se uma empresa trata mal um cliente potencial por causa da aparência, como tratará quando surgirem problemas reais? Leonardo sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. Gabriel, seu pai veio aqui para nos testar? Veio para me ensinar como o mundo corporativo funciona. Como muitas pessoas confundem sucesso com ostentação. Como julgam o livro pela capa. E qual foi a lição que você aprendeu? Gabriel sorriu, mas não era um sorriso maldoso. Era o sorriso de quem aprendeu algo valioso. Aprendi que vocês não são diferentes da maioria, que também julgam pela aparência,
que também preferem a embalagem ao conteúdo. Gabriel, isso é muito injusto. Injusto é o que vocês fizeram com meu pai. Ele chegou aqui disposto a contratar vocês para um projeto de 50 milhões de reais. 50 milhões? Leonardo quase caiu da cadeira. Queremos expandir para a África e Ásia. Precisávamos de consultoria especializada em mercados emergentes. Pesquisamos várias empresas e vocês estavam na nossa lista. Estavam? Passado. Depois do que aconteceu, meu pai decidiu contratar a concorrência. Leonardo sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Que concorrência? Estratégia global. Empresa menor que vocês, mas que nos recebeu com respeito desde o primeiro minuto. Gabriel, por favor, ainda dá tempo de reverter isso. Doutor Leonardo, posso contar uma coisa que vai ajudar vocês no futuro? Por favor. Meu pai testou 5 empresas de consultoria da mesma forma. Chegou de roupa simples em todas. E o que aconteceu? 4 trataram ele mal. Uma tratou ele bem. Adivinha qual contratamos? Leonardo não precisava adivinhar. A resposta estava clara. A estratégia global nos recebeu na sala de reuniões, ofereceu café, ouviu nossa proposta com atenção. O diretor lá conversou com meu pai durante 2 horas sobre agronegócios. Fez perguntas inteligentes, mostrou interesse genuíno. E vocês fecharam o negócio? Fechamos um contrato de consultoria de 3 anos. 75 milhões de reais no total. Leonardo fez as contas rapidamente. 75 milhões de reais em honorários. O maior contrato da história da consultoria brasileira. E eles tinham perdido por preconceito. Gabriel, Leonardo tentou uma última vez. Existe alguma forma de... Doutor Leonardo, meu pai não guarda rancor de ninguém. Ele entende que vocês cometeram um erro humano. Mas negócios são negócios. Eu entendo. Gabriel se levantou da cadeira. Ele me pediu para deixar um recado para vocês. Que recado? Que essa foi a aula mais cara que vocês já tiveram na vida. 75 milhões de reais de mensalidade. Leonardo ficou mudo. Mas também disse que se vocês realmente aprenderem a lição, valeu cada centavo. Que lição? Gabriel caminhou até a porta, mas antes de sair, se virou uma última vez. Que no mundo dos negócios, a pessoa mais importante pode estar usando a roupa mais simples. Que competência não tem uniforme. E que respeito não é privilégio de quem tem dinheiro. É direito de quem tem dignidade. E com essas palavras, Gabriel saiu da sala, deixando Leonardo sozinho com o peso de uma lição que custou 75 milhões de reais. Do lado de fora, Camila viu Gabriel passar pela recepção e acenou educadamente. Ele acenou de volta, mas pensou na ironia da situação. Se fosse seu pai ali, provavelmente ela nem teria levantado os olhos da tela do computador. No elevador, Gabriel ligou para Henrique. Pai, missão cumprida. Como eles reagiram? Exatamente como o senhor previu. Me trataram como rei e trataram o senhor como plebeu. E aprenderam alguma coisa? Aprenderam que uma lição pode custar 75 milhões de reais. Henrique riu do outro lado da linha. Filho, essa foi a aula mais importante que você já teve sobre natureza humana. Por quê? Porque agora você sabe que o sucesso não muda as pessoas. Apenas revela quem elas realmente são. Gabriel desligou o telefone com um sorriso. A lição estava completa, e o preço havia sido justo. Na manhã seguinte à visita de Gabriel, a excelência corporativa parecia um velório. Leonardo chegou mais cedo que o habitual e encontrou Maurício já no escritório, mexendo nervosamente no computador. Os dois se cumprimentaram com aquele constrangimento de quem compartilha uma vergonha grande demais para ser falada. Dormiu bem? Leonardo perguntou, sabendo que a resposta seria não. Praticamente não dormi, Maurício admitiu. Fico pensando nos 75 milhões que perdemos. É mais dinheiro do que nossa empresa faturou nos últimos 3 anos. Leonardo serviu café para os dois. Maurício, não perdemos só dinheiro. Perdemos algo muito pior. O quê? Credibilidade, respeito, a chance de aprender com alguém excepcional. Nesse momento, Camila chegou para o trabalho. Ela cumprimentou os dois educadamente, mas havia algo diferente no jeito dela. Uma timidez que não existia antes. Bom dia, Camila, Leonardo disse. Tudo bem? Doutor Leonardo, ela hesitou antes de continuar. Posso fazer uma pergunta? Claro. É verdade que aquele senhor que veio aqui há algumas semanas era importante assim? Leonardo e Maurício trocaram olhares.
A história já estava se espalhando pelos funcionários. Camila, senta aí, Leonardo disse apontando para uma cadeira. Vou te contar exatamente quem era aquele homem que você tratou mal. Pelos próximos 10 minutos, Leonardo explicou tudo sobre Henrique Almeida Santos. A empresa, os números, as conquistas, a importância internacional. Camila ia ficando cada vez mais pálida conforme ouvia. Meu Deus, ela murmurou quando Leonardo terminou. Eu fui grosseira com um dos maiores empresários do país. Foram todos nós, Maurício disse. Eu, você, Rodrigo, Fernanda, Priscila, Juliana. Todos julgamos pela aparência. Mas, doutor Leonardo, Camila disse com voz trêmula. Como a gente ia saber? Ele estava vestido tão... simples. Camila, essa é exatamente a questão, Leonardo respondeu. Por que a roupa de uma pessoa determina como ela deve ser tratada? A pergunta ficou no ar porque Camila não tinha resposta. Você lembra como tratou o Gabriel ontem? Claro, com educação, respeito. Por quê? Porque ele estava bem vestido, parecia importante. Parecia importante ou era importante? Camila começou a entender. Era importante, mas eu só descobri isso pela aparência. Exato. Você tratou o filho bem porque ele parecia rico e tratou o pai mal porque ele parecia simples. Mas os dois são da mesma família, da mesma empresa. Nesse momento, Rodrigo e Fernanda chegaram juntos. Tinham vindo mais cedo para conversar sobre a situação constrangedora de ontem. Leonardo, Rodrigo disse, ainda na porta. Preciso falar com você sobre aquele assunto. Podem entrar. Estávamos justamente falando sobre isso. Os dois se sentaram com cara de cachorro que fez cocô na sala. Escuta, Fernanda começou. Eu pesquisei sobre o Henrique Almeida Santos na internet. Cara, o homem é um monstro dos negócios. Monstro é pouco, Rodrigo completou. Tem empresa em 6 países, já exportou para mais de 20 nações, emprega diretamente 3.000 pessoas. E nós tratamos ele como se fosse pedinte, Camila murmurou. Pior que pedinte, Maurício corrigiu. Tratamos com desprezo ativo. Rimos dele, zombamos, humilhamos. Leonardo levantou e foi até a janela. Lá embaixo, via o movimento normal da cidade. Pessoas indo trabalhar, cada uma com sua história, seus sonhos, seus desafios. Quantas delas eram julgadas pela aparência todos os dias? Pessoal, ele disse se virando para o grupo. Vocês querem saber a verdade sobre o que aconteceu? Todos assentiram. A verdade é que revelamos nosso caráter. Mostramos que somos pessoas que julgam pelas aparências, que tratam diferente quem parece ter dinheiro e quem parece não ter. Mas Leonardo, Fernanda tentou se justificar. Todo mundo faz isso. É normal julgar pela primeira impressão. É normal, mas está certo? Silêncio absoluto na sala. Fernanda, se todo mundo pula da ponte, você pula também? Claro que não. Então por que usar todo mundo faz como desculpa para preconceito? A palavra preconceito caiu como bomba no grupo. Ninguém queria admitir, mas era exatamente isso que tinha acontecido. Leonardo, Rodrigo disse baixinho. Você acha que somos pessoas ruins? A pergunta pegou Leonardo desprevenido. Ele olhou para cada um dos funcionários. Camila, jovem e ingênua, mas esforçada. Rodrigo, ambicioso, mas competente. Fernanda, às vezes arrogante, mas inteligente. Maurício, materialista, mas leal à empresa. Não, ele respondeu honestamente. Vocês não são pessoas ruins. São pessoas normais que cometeram um erro muito humano. Que erro? O erro de confundir aparência com essência. De achar que sucesso tem cara. De esquecer que todo ser humano merece respeito básico, independente da roupa que usa. Nesse momento, o telefone da recepção tocou. Camila atendeu e voltou alguns minutos depois com cara de espanto. Pessoal, vocês não vão acreditar. O quê? Todos perguntaram ao mesmo tempo. Era da revista Empreendedor. Querem fazer uma matéria sobre empresas de consultoria. E adivinha qual empresa eles mencionaram como referência em tratamento ao cliente? Qual? Leonardo perguntou, embora já desconfiasse da resposta. Estratégia Global, a empresa que contratou o Henrique. O golpe foi certeiro. A concorrência estava sendo premiada exatamente pelo que eles tinham falhado. Tem mais, Camila continuou. A jornalista disse que a Estratégia Global vai ser capa da revista
porque soube tratar um cliente de forma respeitosa, mesmo quando ele chegou de roupa simples. Eles vão contar nossa história? Maurício perguntou preocupado. Não citaram nomes, mas a história é claramente sobre o Henrique. Leonardo suspirou pesadamente. Não bastava ter perdido o cliente e o dinheiro. Agora a concorrência seria elogiada publicamente por fazer o que eles deveriam ter feito. Doutor Leonardo, Priscila apareceu na porta, ofegante de tanto correr. O senhor precisa ver uma coisa urgente. O que foi agora? Acabei de receber um e-mail do Henrique Almeida Santos. Todos ficaram paralisados. Henrique tinha enviado um e-mail? Lê para nós, Leonardo pediu. Priscila abriu o celular e começou a ler. Doutor Leonardo e equipe da Excelência Corporativa. Espero que estejam bem. Escrevo para agradecer pela lição que me permitiram dar ao meu filho Gabriel. Ele aprendeu muito sobre natureza humana com vocês. O grupo todo trocou olhares desconfortáveis. Continua, Leonardo pediu. Sei que perderam um contrato importante por causa do que aconteceu. Gostaria de propor algo diferente. Propor o quê? Fernanda perguntou curiosa. Priscila continuou lendo. Tenho uma filial sendo aberta no Paraguai. É um projeto menor que o da África, mas ainda assim envolve investimento de 20 milhões de reais. Gostaria de oferecer a consultoria para vocês. Silêncio total. Ninguém acreditava no que estava ouvindo. Ele está oferecendo outro projeto? Rodrigo perguntou incrédulo. Tem mais, Priscila disse, continuando a leitura. Mas tenho uma condição. Quero que vocês entendam que este não é um gesto de caridade. É uma oportunidade de aprendizado mútuo. Aprendizado mútuo? Camila repetiu. Vocês vão aprender que competência não tem aparência. E eu vou aprender se vocês realmente mudaram a forma de tratar as pessoas. Leonardo sentiu um nó na garganta. Aquele homem, depois de ser humilhado, estava oferecendo uma segunda chance. Como ele termina? Maurício perguntou. Priscila leu o final. Se aceitarem, nos encontramos semana que vem para discutir detalhes. Mas avisem ao pessoal da recepção. Eu vou chegar de roupa simples de novo. Henrique Almeida Santos. A sala ficou em silêncio absoluto por 2 minutos inteiros. Gente, Fernanda disse finalmente. Esse homem é incrível. Por quê? Camila perguntou. Porque depois de tudo que fizemos com ele, está dando uma segunda chance para nós. Não é segunda chance, Leonardo corrigiu. É uma lição de grandeza. Ele está mostrando que pessoas de verdade não guardam rancor. Elas transformam ofensas em oportunidades de crescimento. Maurício balançou a cabeça admirado. 20 milhões de reais, mesmo sendo menos que o projeto da África, ainda é o maior contrato da história da nossa empresa. E vocês sabem por que ele está fazendo isso? Leonardo perguntou. Por quê? Todos quiseram saber. Porque grandes pessoas fazem outras pessoas crescerem. Ele não quer nos destruir, quer nos ensinar. Camila levantou a mão timidamente. Doutor Leonardo, posso sugerir uma coisa? Claro. Quando ele chegar semana que vem, eu quero ser a primeira a pedir desculpas. E quero tratá-lo como ele merecia ter sido tratado desde o primeiro dia. Todos nós vamos, Rodrigo concordou. E vocês sabem qual vai ser o resultado disso? Leonardo perguntou, sorrindo pela primeira vez em dias. Qual? Nós vamos nos tornar pessoas melhores. E a excelência corporativa vai se tornar realmente excelente. Do outro lado da cidade, Henrique mostrava o e-mail para Gabriel. Pai, por que o senhor está dando segunda chance para eles? Porque, filho, a verdadeira vitória não é destruir quem errou, é ajudar quem errou a acertar. Uma semana depois, toda a equipe da Excelência Corporativa chegou mais cedo ao trabalho. Leonardo havia passado os últimos dias organizando treinamentos sobre atendimento respeitoso, diversidade e inclusão. Camila praticou dezenas de vezes como receberia Henrique. Maurício estudou profundamente sobre agronegócios para fazer perguntas inteligentes. Rodrigo e Fernanda pesquisaram sobre o mercado paraguaio. Mas, principalmente, todos refletiram sobre o tipo de pessoas que queriam ser. Às 10 da manhã, a caminhonete velha estacionou novamente em frente ao prédio. Henrique desceu usando a mesma roupa simples de antes. Camisa xadrez, calça jeans, botas gastas, pasta surrada. A diferença é que, desta vez, ele não estava testando ninguém, estava dando uma oportunidade. Quando empurrou a porta da recepção,
Camila se levantou imediatamente. Não com pressa de quem quer se livrar de um problema, mas com o respeito de quem reconhece alguém importante. Bom dia, Sr. Henrique, ela disse com um sorriso genuíno. Seja muito bem-vindo de volta à excelência corporativa. Henrique parou, surpreso. Era a primeira vez que alguém ali o chamava pelo nome sem precisar perguntar. Bom dia, Camila. Ele respondeu, lendo o crachá dela. Obrigado pela recepção. Posso oferecer um café? Água? O senhor gostaria de sentar enquanto aviso que chegou? Um café seria ótimo. Camila serviu o café na xícara mais bonita que tinham, não na descartável de sempre. Henrique percebeu o gesto e sorriu internamente. Senhor Henrique, ela disse entregando o café. Antes que o senhor suba, eu gostaria de pedir sinceras desculpas pelo meu comportamento na primeira visita. Fui grosseira, preconceituosa e desrespeitosa. Não há desculpa para isso. Henrique olhou nos olhos dela e viu algo que não havia visto da primeira vez. Sinceridade genuína. Obrigado pelas desculpas, Camila. Aceito de coração. Prometo que nunca mais vou julgar ninguém pela aparência. O senhor me ensinou uma lição que vou levar para a vida toda. Nesse momento, Maurício desceu do elevador. Não com pressa irritada como da primeira vez, mas com postura respeitosa. Senhor Henrique, ele disse estendendo a mão. É uma honra recebê-lo novamente. Maurício Santos, gerente comercial. Prazer em conhecê-lo oficialmente, Maurício. Henrique respondeu, apertando a mão com firmeza. Senhor, antes de subirmos, preciso pedir desculpas pelo meu comportamento anterior. Fui arrogante, preconceituoso e desrespeitoso. Aprendi muito com o senhor sobre como tratar pessoas. Maurício, o importante não é o erro que cometeu, mas a lição que aprendeu. No elevador, Maurício comentou. Senhor Henrique, estudei sobre o mercado paraguaio. É um país com grande potencial para agronegócios, especialmente pela proximidade com o Brasil e os acordos do Mercosul. Henrique ficou impressionado. Na primeira visita, ninguém havia feito o dever de casa. Quando chegaram ao último andar, Leonardo estava esperando na porta da sala. Não sentado atrás da mesa de mogno como um rei esperando súditos, mas em pé, como um anfitrião recebendo um convidado importante. Henrique, ele disse dispensando formalidades. Muito obrigado por nos dar esta oportunidade. Leonardo, todos merecem uma segunda chance. Inclusive eu, que também cometi erros julgando vocês muito rapidamente. Os dois se sentaram não com a mesa entre eles, mas nas poltronas da área de reunião, lado a lado. Henrique, antes de falarmos de negócios, preciso dizer uma coisa. Fale. Você nos deu a lição mais importante das nossas carreiras profissionais. Aprendemos que competência não tem uniforme, que inteligência não depende de aparência, que respeito não é privilégio de quem tem dinheiro. E o que mais aprenderam? Leonardo pensou cuidadosamente na resposta. Aprendemos que grandes pessoas fazem outras pessoas crescerem. Você poderia ter nos destruído depois da humilhação que causamos, mas escolheu nos educar. Por quê? Porque destruir é fácil. Construir é que é difícil. Henrique sorriu. Era exatamente a resposta que esperava ouvir. Leonardo, vou contar uma coisa que vai surpreendê-lo. O quê? Das 5 empresas que testei, vocês não foram a pior. Leonardo ficou confuso. Como assim? Houve uma empresa onde fui literalmente expulso. Outra onde me ofereceram trabalho de faxineiro. Uma terceira onde riram na minha cara quando mencionei exportação. E por que escolheu nos dar segunda chance? Porque mesmo tratando mal, percebi que vocês tinham potencial. Eram preconceituosos, mas não maldosos. Eram arrogantes, mas não cruéis. Leonardo sentiu um alívio imenso. Obrigado por enxergar isso. Agora me digam, o que vocês fizeram diferente esta semana? Leonardo sorriu. Mudamos tudo. Implementamos treinamento sobre diversidade e respeito. Criamos protocolo para que todo visitante seja tratado com dignidade. E, principalmente, olhamos no espelho e não gostamos do que vimos. Que bom, porque o projeto do Paraguai é teste número 2. Como assim? Se vocês realmente mudaram, este projeto será o primeiro de muitos. Tenho expansões planejadas para Bolívia, Peru, Colômbia. Podem render 200 milhões em consultoria nos próximos 5 anos. Leonardo quase caiu da poltrona. 200 milhões em 5 anos. Mas se descobrir que voltaram aos velhos hábitos,
Será o último. Entendido. E pode ter certeza, mudamos para sempre. Nesse momento, alguém bateu na porta. Era Priscila, trazendo documentos para a reunião. Com licença, Dr. Leonardo. Trouxe o material que pediu. Ela se virou para Henrique. Senhor Henrique, é um prazer tê-lo conosco novamente. Espero que desta vez possamos mostrar o melhor da nossa empresa. Obrigado, Priscila. Já estou vendo a diferença. Quando ela saiu, Henrique olhou para Leonardo com admiração. Sua equipe realmente mudou. Mudamos todos. Você nos mostrou que éramos pequenos tentando parecer grandes. Agora queremos ser grandes de verdade. E como se faz isso? Tratando todo ser humano com dignidade, independente da roupa que usa ou do carro que dirige. Henrique se levantou e estendeu a mão. Leonardo, acho que encontramos o início de uma grande parceria. Tenho certeza disso. Quando saíram da sala, encontraram Rodrigo e Fernanda esperando no corredor. Senhor Henrique, Rodrigo disse, gostaríamos de nos desculpar pelo nosso comportamento anterior e agradecer pela lição que nos deu. E, principalmente, Fernanda completou, por nos mostrar que pessoas verdadeiramente importantes são aquelas que engrandecem outras pessoas, não as que as diminuem. No elevador descendo, Leonardo perguntou, Henrique, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você realmente faz isso? Por que se importa em ensinar lições para pessoas que não conhece? Henrique ficou pensativo por alguns segundos. Leonardo, meu pai era pedreiro. Trabalhava de sol a sol, voltava para casa com as mãos calejadas e a roupa suja de cimento. Sabe como ele era tratado quando ia ao banco, ao médico, em qualquer lugar onde pessoas se achavam superiores? Imagino. Exatamente como vocês me trataram, com desprezo, arrogância, como se ele fosse inferior. Henrique fez uma pausa. Ele morreu sem nunca ter sido tratado com o respeito que merecia. Leonardo entendeu tudo naquele momento. Então, toda vez que vejo alguém sendo julgado pela aparência, lembro do meu pai e penso, talvez eu possa fazer a diferença. Talvez eu possa ensinar alguém a ser melhor. Quando chegaram à recepção, Camila se aproximou novamente. Senhor Henrique, espero vê-lo muitas vezes por aqui e prometo que sempre será recebido com o respeito que merece. Obrigado, Camila. Tenho certeza de que nos veremos em breve. Henrique saiu da empresa e ligou para Gabriel no carro. Oi, pai. Como foi? Filho, às vezes as pessoas precisam apenas de uma oportunidade para mostrar que podem ser melhores. Eles mudaram mesmo? Mudaram. E sabe por quê? Porque perceberam que a verdadeira elegância não está na roupa que você usa, mas na forma como você trata outros seres humanos. E qual foi a lição mais importante que o Senhor ensinou para eles? Henrique sorriu, lembrando do pai pedreiro que nunca conheceu o respeito que merecia. Que toda pessoa tem valor, toda história tem dignidade, e todo ser humano merece ser tratado como ser humano. Não importa se está de terno ou macacão, se dirige Mercedes ou caminhonete velha. E agora, pai? Agora eles vão ensinar essa lição para outras pessoas. E essas pessoas vão ensinar para outras. E quem sabe um dia, ninguém mais seja julgado pela roupa que veste. Henrique desligou o telefone e sorriu. A lição estava completa, mas o aprendizado era para toda a vida. ¿A qué hora uno tiene que sacar hora? Y no me acuerdo a qué hora tenía que ir. Honestamente no me acuerdo. Eso lo cumplí. Pero a qué costo. Ya me quería yo. Como si es que soy otro. Afuera se ve bien y adentro roto. Tiro un fuego, un video. No lo niego, pero no han visto ni lo feo. Yo trato de matar lo feo. Estos ojos de vampiro que en el pecho ya no hay nada. Ya no siento nada. Que me miro. No quiero volver a la U. Tengo clase el martes. Tengo clase como una vez a la semana. Y aún así no quiero ir, chiquillo, qué horror. Voy a meterme aquí todos los días a jugar Minecraft.
Odio a los humanos. No me convences. No, pero son los ramos que me sobraron, entonces los tengo que dar ahí. Ahora sobre el foro. Porque quiero minar. Literal. Yo me miro con estos ojos de vampiro. Mañana quiero aprender de nuevo con el Minecraft, no sé qué opinan. Pero no tan... Capaz prendo igual de temprano. No igual de temprano, pero sí temprano porque tengo clase el martes. Entonces yo generalmente no aprendía los lunes para ir temprano a clase los martes. Pero si apago temprano, puedo ir a clases tranquila. Si no, como tengo 2 clases, no me mandan tarea para la casa, por así decirlo. Entonces igual podría aprender como tipo 6, las 5. Como de 6 a 9, 8, por ahí. Para después poder ir a acostarme. Y convertir en un monstruo. Consigo lo que quiero. Pero qué cosa. Ya no siento nada, nada. ¿Cómo domestico a esos monos? Yo sé que se pueden domesticar. Uy, es la mea casa. Yo creo que le voy a estorbar. Debería moverme nomás. Tiene la mea casa ahí. Un caballo marino. Aparte aquí. Alex. ¿Qué va a comer? Ay, mi barco. Lo recojo ya, bro. Debería saludar. Me dio vergüenza. Es que me da vergüenza, pues, entiéndeme, ya voy a dejarlo aquí para que no me dé vergüenza saludar a nadie, ¿ok? Tengo que ser una chica más... Pero es que me dio vergüenza, más encima justo estaba mirando para atrás, no me alcanzaba a ver. Au. Uy, estoy a medio corazón, mamita. ¿Mi casa dónde está? Aquí. Viste, está como demasiado cerca de ellos, de todo el mundo, entonces siento que va a estorbar un poco. Debería moverme. Porque yo igual tampoco quiero que mi casa sea como chiquitita, entonces ahí se me complica un poco el sueño americano. ¡Ah, por fin una mochila! ¡Qué horror! No, chiquillos, nosotros estamos sobrados de comida. Lo único que nos falta es... Oye, pero esta mochila va colchanesca, por no decir de otra manera. ¿Cómo la mejoro? La voy a mejorar al tiro porque... Ahí sí, pues. Ya estamos bastante mejor con el tema del espacio. Nos llevamos estas cosas y nos vamos de aquí. Y comemos también. O bueno, ella quería pasión. Por fin, chiquillos, no puedo creerlo. Costó una banda. Oh. Ya no vamos a hacer mala onda, fue un regalo. Ay, eso creció. Al final del día fue un regalo. Otra nos pone mochila, déjame.
Déjame. No, no, po, no, po, acabo de aparecer. No, 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 po, no, 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 no quiero, no quiero, no quiero, ya almorcé, no. Bueno. Ya miren, entonces una cafetería mística por aquí estaría exótica. ¿Qué opinan? Kawaii. Es que a mí ese... ¿Y este aldeano de remil cojones que saca? No sé. Estoy analizando ambiente, viendo... porque igual me gustaría como tener mis cultivos y cosas así, entonces no quiero que sea como tan cerca de la casa de otras personas. Así que igual me gustaría alejarme un poquito. Bacán de stream, copia de la... Con nata, de nuevo medio hipo. Vale, especial. Perdón. Yo creo que está bien aquí. Vale, especial de los 300 seguidores. No puedo dejar. Mira, aquí está la media cueva. Entonces podríamos ponernos... Es que a mí honestamente me gusta por acá. Aquí, mamita, hola. Pero esto debe estar más explorado. Entonces... ¿Ustedes creen que esto está cerca del spawn? ¿Ustedes consideran esto cerca del spawn? Yo creo que está bien. ¿O no? No, pues. Papá, escuché una voz. ¿Y hola? Hola. Ay, no puedo con el hijo. Oli. Buenas. Yo. Hola, vengo. ¿No te muevas? Ok. Bueno. A ver. ¡Nah! Increíble. La voy a